Eu saúdo a todos os irmãos que fazem uso da internet para assistirem vídeos na YouTube de ensinamentos. Meu nome é Adair José Gonçalves, sou membro ativo da Igreja Assembleia de Deus, diácono, e eu senti de postar um vídeo lhes transmitindo algumas informações sobre Deus. E estas informações nós vamos extrair do texto bíblico encontrado no capítulo 7, do versículo 11 ao 16, do Evangelho que escreveu São Lucas. E o tema desta mensagem que nós vamos lhes transmitir é lições da visita que Jesus fez a Naim. Lições da visita que Jesus fez a Naim, a cidade de Naim. Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém. Bem, meus amados, eu acredito que muitos que vão assistir a esse vídeo já ouviram mensagens de diferentes formas, até porque Jesus, ele é o apresentador da multiforma da sabedoria de Deus. E a mensagem que eu hei de lhes transmitir, com certeza abençoará a sua vida. E dando início a esta mensagem, eu gostaria de me lembrar de uma mensagem que o Abílio Santana pregou nos Gideões Missionários da Última Hora em Camboriú, em 2012, e ele nos remete informações sobre a casa de Jesus, sobre onde Jesus morava. E realmente algumas referências na Bíblia nos provam que Jesus tinha uma casa e habitava em uma certa cidade. Qual cidade? Cafarnaum. Mateus capítulo 4, versículo 13, fala que saindo Jesus de Nazaré foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima. No capítulo 13, versículo 1, fala que saindo ele de sua casa, assentou-se junto ao mar. Então nós observamos que Jesus morava de frente para o mar. No capítulo 4 nos remete a informação de que a cidade onde ele foi habitar era uma cidade marítima. No capítulo 1 do Evangelho que escreveu São João, versículo 37, 38 e 39, fala que ao João Batista apresentar Jesus como o cordeiro que tira o pecado do mundo, 2 discípulos seguiu Jesus. E Jesus, voltando, se perguntou: o que vocês querem? No versículo 38, eles falaram: Rabi, ou mestre, onde moras? No versículo 39, Jesus fala: venham e vejam vocês mesmos. Esses discípulos foram e ficaram com Jesus ali até o fim do dia. E no capítulo 2 do livro ainda que escreveu São João, Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 12, fala que após Jesus realizar o milagre da transformação da água em vinho, ele desceu a Cafarnaum, onde ele morava, e aonde esses discípulos haviam ido ver
o lugar na habitação que Jesus habitava. Versículo 12 do capítulo 2 fala que desceu ele, sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos e ficaram ali por alguns dias. Então observamos que Jesus hospedou 21 pessoas na sua casa. Não era pequena a casa de Jesus. Por que nós estamos falando sobre o lugar onde Jesus morava e a cidade? Pelo simples fato de que para Jesus estar na cidade de Naim, ele devia realizar um deslocamento. E esse deslocamento que Jesus realizou para chegar na cidade de Naim, bem nesse dia que estava acontecendo o enterro, é de aproximadamente 30 quilômetros. E eu gostaria de lembrar a todos que, por mais que Jesus estivesse sobre duas naturezas, ele nunca deixou de ser Deus. Ele estava sob duas naturezas, divina e humana, mas era Deus. E sendo em forma de Deus, ele conhecia todos os eventos que iriam se desencadear na trajetória que ele fez de Cafarnaum até Naim. Ele sabia que no momento em que ele chegasse naquela cidade, o enterro estaria acontecendo. E ele tinha um objetivo nessa viagem. Todas as coisas que Jesus fazia, ele fazia com um objetivo. Então é por isso que o tema que nós vamos utilizar para lhes transmitir esta mensagem é lições da visita que Jesus fez a Naim. Porque ele queria nos deixar lições com a visita que ele fez a Naim. E qual é a primeira lição que nós aprendemos com a visita de Jesus a Naim? Que 3 grupos o acompanham. Aonde Jesus está tem 3 grupos. Essa é a primeira lição que nós tiramos da visita de Jesus a Naim. Jesus queria nos deixar essa lição, que por onde ele passa tem 3 grupos. Às vezes nós questionamos algumas pessoas que frequentam a igreja, mas é necessário que essas pessoas estejam na igreja. Faz parte. O primeiro grupo são os discípulos, aqueles que auxiliavam Jesus e aqueles que o escutavam, simplesmente pelo fato deles escutarem Jesus e gostar dos ensinamentos de Jesus, também são discípulos, pessoas que deixam-se ser discipuladas. Os discípulos iam à multidão. Esses são aqueles que seguiam Jesus por curiosidade para ver o que Jesus ia fazer e os milagres que ele realizava. E a outra multidão são a multidão que necessitava do milagre de Jesus, que é aqueles que se lamentavam por a perca daquela mulher. Acredito que ela era uma pessoa muito querida em Naim. Então a primeira lição que nós extraímos dessa visita é que 3 multidões seguem Jesus. A segunda lição é que ele chega no momento em que as esperanças já se foram. Na visita que ele fez a Naim, ele queria deixar ensinamentos. E nesta segunda lição da visita de Jesus a Naim, ele nos deixa esse ensinamento, que ele chega no momento em que as esperanças já se foram. Havia uma crença entre as pessoas naquela época de que quando uma pessoa morria, o espírito ficava por cima do corpo até o 3º dia. No 3º dia, um cordão que ligava o espírito ao corpo era cortado e o espírito saía e não havia mais possibilidade dessa pessoa voltar a viver. Então, quando Jesus ele chega no dia do enterro, ele está dizendo: eu chego no dia em que as esperanças já se foram. Quando ninguém acredita que algo pode dar certo mais, então Jesus ele deixa esse ensinamento, essa lição para nós, que ele vem quando as esperanças já se foram. Terceira lição que nós aprendemos com a visita de Jesus a Naim é que ele se preocupa com a situação
econômica e emocional da sociedade. A Bíblia faz questão de transferir informação a nós que esse rapaz que estava sendo enterrado era o único filho de uma viúva. Então Jesus, quando ele sai da sua casa em Cafarnaum e se desloca, ele sabia que aquela mulher estava enterrando a única fonte que facilitava a sua existência. Estava enterrando a sua esperança de sustentação. Estava enterrando a possibilidade da continuidade da sua linhagem. Ela estava enterrando tudo. E Jesus nos mostra que Ele se preocupa com a nossa situação econômica. Busque a Ele se você está precisando de alguma coisa, Ele se preocupa com você. E o livro de Lucas nos remete a essa informação e essa é a lição que nós extraímos. A terceira lição. Quarta lição, Jesus sabia que aquele povo era um povo de fé. No livro de Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando Jesus sai de Cafarnaum até lá, ele sabia que aquele povo era um povo de fé. E na onde que nós aprendemos isso? Quando ele toca o esquife, a multidão parou. A multidão esperava alguma coisa, eles tinham expectativas em Jesus. E essa quarta lição nos ensina que quando nós esperamos algo de Jesus, temos expectativa nele. Ele realiza deslocamentos do lugar onde ele está para trazer consigo a bênção para a nossa vida. Hoje, muitas igrejas estão em crise de expectativas. E isso não é bom no meio do povo de Deus. Jesus espera que nós tenhamos expectativa por causa dos habitantes da cidade de Naim terem expectativa. Ele realizou algo extraordinário. Ele interfere de forma antinatural. Quinta lição. Por causa da expectativa daquele povo, ele interfere de forma antinatural para restabelecer a ordem natural das coisas. De maneira antinatural, ele penetrou no mundo que está submergido na invisibilidade, no mundo espiritual, e trouxe o espírito daquele rapaz de novo e pôs o espírito no corpo daquele rapaz para restabelecer a ordem natural. E qual era a ordem natural? O significado da palavra Naim significa agradável. Essa era a ordem natural daquela cidade. Um lugar agradável. E a situação estava totalmente desagradável. Então a situação estava em rota de colisão com a ordem natural daquela cidade. E Jesus ele interferiu de forma antinatural para restabelecer a ordem natural. E essa é a quinta lição que nós aprendemos com a visita de Jesus a Naim. E qual é a sexta lição? Essa é a principal. A sexta lição que nós aprendemos com a visita de Jesus a Naim é que ele realiza todas as coisas com objetivo. E qual é o objetivo? De transformar o culto de lamentação num culto de glorificação. Ele interferiu de forma antinatural para restabelecer a ordem natural e transformar o culto daquelas pessoas de lamentação, de melancolia, num culto de glorificação, num culto de glória a Deus e aleluia. Esse é o grande objetivo de Jesus e está no livro de Apocalipse, que quando o Senhor resgatar a sua igreja, esse vai ser o único motivo pelo qual nós vamos ir para o céu. Para glorificar o nome dele o tempo todo. Então é isso que ele quer de nós, irmãos. E essas lições que foram extraídas aqui são lições que devem ser absolvidas
são lições que nós devemos refletir e pensar nelas. Porque é isso que Jesus quer que nós aprendemos. Ele quer que nós entendamos que 3 grupos o acompanham, onde ele vai. Ele quer que nós entendemos que ele se preocupa com a nossa situação econômica e emocional. Ele quer que nós compreendemos que ele espera que nós tenhamos fé nele. Ele quer que nós saibamos que ele realiza coisas que vai além de coisas naturais para transformar a nossa vida de melancolia, de lamentação, numa vida feliz, uma vida alegre. Reflitam nisso, que Deus vai abençoar a vida de cada um.